Caímos, mas voltamos. Vamos lá, a gente esperar as meninas entrarem. Não sei o que aconteceu aqui, que derrubou. E sabe que às vezes a gente derruba mesmo, né? Eu soube esses dias que às vezes, dependendo do tema, dependendo do que você traga, dependendo da palavra que se usou, o negócio derruba, cai. Deixa eu ver aqui, as meninas já chegaram, rapidão. Aí, voltamos. Derrubou quando tá se... Caiu, eu falei assim, gente, mal não sei se ditado. foi o Instagram que derrubou a gente, se não foi, porque às vezes acontece isso também. Carol, Fê, suas lindas, ó. Tia Luca tá com saudade de vocês, amadas. Bom, eu tava aqui, eu nem lembro o que eu tava falando, mas acho que eu tava falando da dificuldade, né, Lari, de quem atua nessa área, porque, primeiro, que é uma angústia, porque nessa questão de querer proteger, de querer dar a melhor resposta, de querer restabelecer, de querer resgatar, de querer abraçar aquele adolescente e falar, pá, tem outra vida para você, tem outro caminho para você, tem outra alternativa para você não está sozinho, né? A sociedade está olhando para você, nós, Ministério Público, estamos olhando para você, o Judiciário está olhando para você, né? Você está cercado de... E nessa ânsia de querer fazer tudo, a chance também de errar, mesmo querendo acertar, e mesmo com as leis que nós temos, também existem. Também existem. Porque a gente vê alguns casos, eu vi alguns casos mesmo de ações do Conselho Tutelar que me chocaram, que eu fiquei, tipo, tá fazendo, acredito, obviamente, que ninguém tá ali para fazer achando que tá ferrando com a vida do outro, mas há situações que eu falo que o buraco é mais embaixo, é mais profundo. E que realmente essas camadas, às vezes, elas não são, para quem, especialmente para quem não atua todo dia com isso, elas não são visíveis. Sim. E, na verdade, a gente não pode também perder perder de foco que a responsabilização tem que dar uma resposta social. Justamente para que as pessoas não desacreditem assim totalmente o estatuto e aí a responsabilização e não achem que não tem nenhuma consequência. Então, você tem que mesclar isso, a proteção, a reintegração e a resposta. A resposta também faz parte. Para a gente conseguir defender esse sistema, você precisa realmente dar uma resposta também para a sociedade, né? Então, eles precisam realmente sair de lá melhores do que entraram. A mãe falou que a Fábio caiu. A Fábio não está aqui mesmo. Ah, não, para mim ela estava congelada aqui. Agora voltou. Voltei, mas estava ouvindo vocês. Então, eu só caí, mas consegui ouvir. O que você acha? Tá, peraí. Eu peguei que você estava respondendo, Lari. Tem que mesclar tudo isso. A proteção do adolescente, a integração social dele e uma resposta para a sociedade. Porque a sociedade sempre quer uma resposta quando acontece alguma coisa negativa. E se a gente não der resposta, não mostrar que tem consequência mesmo, aí cresce essa onda de... Ai, Lari, eu posso fazer um caso midiático aqui? Eu não sei o que deu, tá? Não sei se você acompanhou também ou não. Mas é um caso daquele menino que não era nem um adolescente, que era uma criança, e que entrou numa clínica veterinária e promoveu ali, meu Deus, né? Um horror ali em relação àqueles animais. E aquilo repercutiu nas redes sociais e tudo mais. Mas eu li coisas também absurdas, que eu pensei, meu Deus, se você largar esse menino na sociedade, ele vai ser linchado em que pese se trate de uma criança. Então, é nesse sentido que eu também falo, é uma resposta social, mas eu falo o quanto essa sociedade é bem informada em relação às questões, não só em relação à aplicação da lei, a sua resposta, mas em relação ao comportamento a uma criança, né, as medidas, que nem você falou, de proporcionalidade e tudo mais. Eu não acompanhei esse caso, até vou dar uma pesquisada depois para ver que fim... Ele era uma criança, né? A criança não pode realmente... Não pode ter nenhuma medida socioeducativa aplicada com relação a ela, mas pode ter medida protetiva. Uma criança que entra e comete um ato, né,
dessa atrocidade, com certeza, e aí a Fábio me ajuda também, tem algum problema de saúde mental subjacente que tem que ser tratado, né? E aí você aplica para ele Mas uma aí medida... que tá. Aí eu pergunto, a resposta é criminal? Não é. Não, mas tem uma questão aqui que eu acho que é importante trazer, né? Nós temos uma cultura punitiva. Então, e quando eu falo da punição, eu também estou falando do quê? Do sofrimento. Parece que para que o outro aprenda, ele precisa sofrer. E aí eu vou trazer o ponto da consequência. Mas a consequência não é um sofrimento para ele? É também. É um sofrimento. Só que muda comportamento. Por quê? Porque ele consegue compreender. A punição por si só não ensina. Né? Tem que ter uma correlação. Sim. Na verdade, assim, aqui os serviços funcionam bem. A gente tem a nossa unidade de internação feminina, as meninas são tratadas, tem espelho, né? Elas têm alojamentos separados, tem espelho, elas fazem leitura, elas fazem a unha lá dentro da unidade. E às vezes a gente é muito criticado por conta disso, por tratá-las com dignidade. Como Mas ser humano, elas saem gente. de lá absolutamente transformadas, né? Porque foram tratadas com dignidade. Mas aí, Lu, você trouxe algo que é real. É a falta de informação nossa. De trazer esses resultados que a Lari colocou. E eu costumo dizer que a gente, às vezes, fica conversando sobre essas questões sempre na rede de atendimento ali, né? Entre aquelas pessoas que sempre estão trabalhando, psicólogo, assistente social, que sabem realmente que esse é o caminho. Mas a gente conversa muito pouco com a sociedade em geral. E a gente fica fechado entre a gente, falando as mesmas coisas para quem já sabe. Mas a gente conversa muito pouco, mostra muito pouco isso, né? E agora eu dou aula aqui em uma faculdade, então eu sempre falo isso na faculdade, levo os acadêmicos conhecerem a unidade, levo as histórias de sucesso para eles, né? Conto para eles, porque normalmente a gente fica vendo esses que voltam, né? E tem lá 30%, aqui em Cascavel nem é, no Paraná não é 30%, mas tem. Você precisa mostrar o que deu certo, porque senão até a gente desanima, a gente fica vendo só aquele que volta, aquilo que dá errado. E tem Por isso que eu falo da cultura, Lari. E tem tantos que deram certo. Esses dias eu entrei em uma, já faz 12 anos que eu tô nessa promotoria. Eu entrei numa panificadora, fui comprar pão, e o padeiro veio de dentro e falou: a senhora lembra de mim? Eu falei: não lembro. E ele falou: eu sou fulano, eu tive no Sense, eu aprendi panificação lá, e eu estou trabalhando nessa panificadora já faz 5 anos. Me mostrou a foto do filho dele, uma criancinha e tal. Isso enche a gente de esperança, né? Porque ele encontrou um caminho, encontrou a dignidade, está lá, feliz da vida, construiu a sua família, uma família com uma formação diferente da que ele veio, muitas vezes, e tal. E esses exemplos, eles são muito bons, né? E eu tinha lá na minha promotoria 2 quadros, assim, dos exemplos dos que voltavam, que às vezes acabaram mortos lá na penitenciária, depois de adultos, em rebeliões e tudo mais, né? E tinham passado por ali. A gente não pode falar do adolescente e mostrar o rosto do adolescente em homenagem à privacidade dele, mas tinha alguns adolescentes que queriam, depois de adultos, dizendo: eu quero mostrar que eu estou aqui, eu agora trabalho com isso, outro era barbeiro. Tem agente socioeducativo que é egresso do sistema socioeducativo. Que legal. Né? A gente tem pessoas que trabalham com outros adolescentes que na verdade, já foram adolescentes que estiveram ali em cumprimento de medida. Eu já tive aluno dentro da faculdade que já cumpriu medida socioeducativa e falavam: é assim mesmo, eu fui prestar serviço, eu levei no SOS e tal. Contou a experiência dele. Então, as experiências positivas têm que ser mostradas, porque é uma tendência, né? O que dá notícia? Dá notícia mostrar o psicopata, que é um que é ruim. É por isso que eu falo da cultura. E hoje, com essa questão das redes sociais, isso fica ainda mais evidente, né? A tendência das pessoas é encaminhar e passar aquilo que choca, aquilo que agride, aquilo que, né? Mas aquilo que
que deu certo, como você falou, né? Aquilo que restaurou, aquilo que é positivo, aquilo que traz esperança, de repente fica ali, né, para debaixo da coberta. E a gente vai mostrando só aquilo de feio que tem. E isso eu acho que tem até uma questão meio cultural, porque o brasileiro tem muito disso, de diminuir muito isso em relação até ao nosso país e tudo mais, de olhar mais para o negativo, de colocar ele em evidência. A famosa síndrome. Mas, enfim, existem muitos exemplos que dão certo. A maioria, né? 70% dos adolescentes nunca mais voltam. A maioria deles vem por fatos muito simples. A maior parte dos atos infracionais com que eu trabalho são brigas na escola. E a gente resolve como, né? A gente tem uma geração, e aí vamos falar disso também, precisamos falar disso também, que tem muita dificuldade de se comunicar. Tem muita dificuldade de olhar no olho, que tem muita dificuldade de pedir desculpa, porque só conversa por mensagem, né? Porque não desenvolveu essa habilidade de comunicação que vai ser cada vez mais necessária. Então, vamos investir nisso também, né? Desde esses pequenos conflitos, ensinar as pessoas a se comunicarem, ensinar as pessoas a terem empatia uma pelas outras. Às vezes, isso, dentro do sistema de educação, seria muito mais valioso do que só de matemática. Do que uma aula de matemática. Exatamente, do que da fórmula básica. Aí você fala da teoria da mente, né? Que fala muito das habilidades sociais. E que é desenvolvida quando criança, né? 3, 4 anos de idade ali é que se desenvolve isso. Então, de você conseguir olhar o outro, de você conseguir ver o quanto impacta, a atuação impacta no outro, né? Então, e na adolescência, isso se concretiza, né? E por isso que é a busca da identidade. E se isso lá atrás não foi construído, chega na adolescência, você não tem a base. De novo, a gente volta para a primeira infância, né? E por isso, dentro da prioridade absoluta, que é criança e adolescente, existe uma prioridade mais do que absoluta, que é a primeira infância. Com certeza. Com certeza. Por isso que é tão importante o nosso olhar, o nosso aprendizado sobre o desenvolvimento infantil. Que é o que eu falo assim, gente, falar de desenvolvimento infantil é falar sobre o ser humano. É compreender como nós funcionamos, né? Então, assim, para todos os educadores, para todos os pais, é muito importante. Ah, mas meu filho já é adulto, mas é importante olhar para você entender a história de vida dele, por que está agindo dessa maneira, todo esse contexto vai refletir na vida adulta. Então, acho que é isso que você trouxe aí hoje, né, Lara? Então, com tanta... me fugiu aqui a palavra, mas você trouxe aí de uma maneira muito concreta, né? Como que chegam esses adolescentes e como é trabalhado, e trouxe aí a importância de você olhar o adolescente como um todo, um sistema, não só pontual, aquele fato, né? Não deu certo por isso, mas olhar todo o contexto de vida desse adolescente. Olhar o adolescente como um todo, né? Como um ser humano, um sujeito de direito um sujeito de direitos que é capaz de muito mais do que aquilo, que não é só aquele fato negativo que ele cometeu, né? Esse que é o olhar da socioeducação. O adolescente ele não é aquele fato que ele cometeu, ou aqueles fatos, muitas vezes, porque às vezes ele vem reiterando, e ainda assim a gente tem que apostar nele. Eu costumo dizer que o adolescente, ele na socioeducação, a gente precisa abrir uma porta pela qual ele consiga sair, né? Sair daquilo tudo que está prendendo ele, daquilo tudo que está... né? A gente precisa... E aí eu uso sempre uma frase do Goethe, que é um romance, aquele Sofrimento do Jovem Inverno. Se você trata a pessoa como ela é, você a torna pior. Se você a trata como ela deveria ser, você a torna capaz de ser aquilo que ela deve ser, né? Apostar no ser humano. E eu acho que não tem como você ser promotor de justiça, advogado, psicólogo, como você atuar com pessoas sem apostar no ser humano. Acreditar no humano, sempre, sem dúvida, sem dúvida. Faz toda a diferença. Tia Nancy, pode nos chamar de meninas, a gente super agradece. Não tem nada de doutoras, não. Eu fico muito feliz com meninas. Recebo. Amém, Jesus. Sula, muito obrigada por Marilde, mais creche para mulheres poderem trabalhar em paz, para termos crianças de mentes saudáveis. Sim, isso também é um direito e uma obrigação
do município. Gente, eu quero, primeiro de tudo, agradecer, Lari, nós estamos aqui nos encaminhando para o final, agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Mais uma vez, pedir para vocês, né, que não esqueçam de ir lá no YouTube, seguir nosso canal, curtir, compartilhar, comentar, ativar sininho, enfim, faz a nossa página andar aí para outras pessoas, porque se você entende que o que a gente tem trazido aqui de informação é relevante, que mais pessoas merecem ver, por favor, nos ajude aí e compartilhe. E eu vou terminar, como sempre, aqui com uma poesia. E dessa vez vou de Mário Quintana. O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que o ofusca. Luz. Cumplicentemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo, adolescente. Olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Eu acho que a poesia dele fala um pouco sobre essa fase que é tão complexa, mas tão fascinante. E que o nosso olhar para essa fase também tem o potencial de mudar muito. Como a Lari disse, enxergar para além do erro, enxergar a pessoa, que no caso da nossa live de hoje é um adolescente. Muito obrigada a todas vocês. Lari, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco do teu conhecimento. Obrigada. Eu fiquei aqui, com você e com a Fábio. Hoje foi meu dia de aprender, fiquei aqui só anotando. Aprendi muito, porque são a Fábio, duas irmãs que eu admiro muito profissionalmente também. Vocês têm uma bagagem imensa, cada uma dentro das suas áreas. E hoje, realmente, para mim, foi uma live muito rica em aprendizagem. Fiquei aqui absorvendo um pouquinho do que cada uma de vocês tem para dar e tenho certeza que o nosso público também pôde absorver um pouco desse conteúdo e certamente foi contributivo para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada, Lari. Obrigada você, Lu. Obrigada, Fábio. Por me chamar, por me proporcionar estar com vocês. Matei um pouquinho das saudades das duas, né? E adorei estar conversando com vocês, adorei as interações também. O pessoal que estava aí, inclusive minha filha, que agora faz direito também. Parabéns, Ferzinha! Estavam ali. A Ju? A Ju, queridona, saudades de você, Ju. Obrigada, meninas. Gente, obrigada, Lari, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, foi muito bom. Eu também aprendi bastante aqui, aprendi junto com a Lari, colocando tanto conhecimento aí dentro da área dela. Agradeço a cada um e, como a Lu disse, curte a gente lá no YouTube, ativa o sininho, enfim, compartilha, manda os coraçõezinhos para que mais pessoas aí possam conhecer a nossa página e se informar, né? A gente sempre busca trazer aqui temas que a gente considera importante para a vida do ser humano como um todo. Então, podem sugerir temas também para a gente, fiquem à vontade para isso, tá bom? E Lari, mais uma vez, muito obrigada. Foi um grande prazer ter você aqui. Sinto meu abraço. E, beijo grande para todo mundo, gente. Tchau, meninas. Beijo, gente. Até terça que vem, às 8 horas, aqui. Beijo. 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 Tchau, tchau.